Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do nosso canal. Hoje, terça-feira, dia 15 de abril, vamos falar um pouquinho sobre a vitória do Flamengo que aconteceu no último domingo. O Flamengo bateu a equipe do Grêmio atuando lá na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, placar de 2-0 com 2 gols de Arrascaeta. De Arrascaeta que fez uma partida muito boa, excelente, como não fazia muito tempo, foi extremamente decisivo para que o Flamengo saísse de lá com os 3 pontos. Um jogo que em outrora o rubro-negro já estaria de cabelos em pé, com medo do resultado que viria. Afinal de contas, o Flamengo sempre se deu mal jogando lá no Rio Grande do Sul, principalmente contra o Grêmio. E ali nas décadas de 80 e 90, passava um certo perrengue, digamos assim, ao enfrentar o tricolor gaúcho. Mas desta vez, com uma estupenda partida do Arrascaeta, o Flamengo venceu o Grêmio mais uma vez. Inclusive, nos últimos 20 jogos, o Flamengo derrotou o Grêmio 13 oportunidades, com 4 empates e 3 vitórias somente do rival gaúcho. Então as coisas se inverteram, a rivalidade que ainda permanece, mas agora com uma certa, digamos assim, freguesia por parte do tricolor gaúcho em relação à equipe rubro-negra. O fato é que no jogo de abre o jogo, eu trouxe uma pergunta, como o Flamengo iria reagir, como seria o Flamengo após o vexame da partida que foi contra o Central Córdoba. E na verdade o que se teve foi uma excelente resposta por parte do elenco comandado por Felipe Luiz, que seja levado em consideração o fato do Flamengo ter aberto o marcador aos 3 minutos do primeiro tempo. Isso condiciona muito a partida, mas em contrapartida, o Flamengo soube aproveitar os espaços oferecidos pela equipe do técnico Quinteiros, o técnico do Grêmio, que balança e balança no cargo. E dessa forma o Flamengo construiu ali a sua vantagem, fazendo 1-0 no primeiro tempo, 2-0 no segundo tempo, 2 belos gols do Arrascaeta. E desta forma o Flamengo sai lá do Rio Grande do Sul com mais 3 pontos. E agora, por enquanto, o Flamengo é o líder da competição. Tudo bem que são só 3 rodadas, mas o Flamengo, junto do Palmeiras, são os únicos que conseguiram vencer jogos fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. E, coincidência ou não, os dois estão empatados com 7 pontos, Flamengo na frente pelos critérios de desempate. Agora o Flamengo vai encarar o Juventude na próxima quarta-feira, amanhã às 21h30 no Maracanã, e tem tudo para conquistar mais 3 pontos. Isso se não acontecer aquilo que o Cebolinha disse depois da partida contra o Grêmio, que o Flamengo subestimou o adversário, no caso o Central Córdoba. Como eu também já havia dito, a soberba do Flamengo, às vezes, ela é irritante e muitas vezes ela é letal contra o próprio time. Então, que o Flamengo não mantenha essa soberba de pé contra um adversário que, óbvio, é mais fraco tecnicamente do que o rubro-negro, mas que dentro do futebol tem que ser respeitado, não pode subestimar nenhum tipo de adversário, porque senão acontece aquilo que ocorreu na semana passada contra o Central Córdoba. O time do Juventude também é uma equipe que vem num momento interessante dentro da competição, venceu seus 2 jogos atuando em casa, tem 6 pontos, Flamengo com 7 pontos, provavelmente vai encarar ali uma retranquinha, e o Felipe Luiz tem que trabalhar de uma maneira que o Flamengo venha a marcar os gols, que o Flamengo venha a ser efetivo no ataque, como foi no jogo contra o Grêmio. Inclusive o Flamengo finalizou menos do que a média das outras partidas e foi eficiente. A gente fala tanto da questão da eficiência do ataque rubro-negro, desta vez o ataque foi letal com os 2 gols do Arrascaeta e desta forma, como eu disse, o Flamengo somou 3 pontos lá no Rio Grande do Sul. Vamos aos números dessa partida, tirados do SofaScore. Nós temos aqui a posse de bola do Flamengo foi maior em relação ao Grêmio. Isso tem sido até uma rotina dentro do time do Felipe Luiz, 60% contra 40%. Aqui chama a atenção que o Flamengo finalizou menos do que o adversário e foi eficiente, como eu já disse. 8 finalizações contra 10 do Grêmio. 2 defesas de goleiro para cada lado, 4 escanteios para o Flamengo contra 3 do Grêmio, e o número de faltas 14-11
As finalizações, 10 do Grêmio, 8 do Flamengo, como eu já disse. No gol foram 4 do Flamengo e 2 do Grêmio. Aqui, como eu disse, a questão da inversão do que geralmente acontece. O Flamengo é um time que tem que finalizar muito para poder acertar o gol adversário. Desta vez ele finalizou menos e foi eficiente, como eu já disse. Finalizações para fora, 3 do Flamengo, 4 do Grêmio. Chutes defendidos, 1 do Flamengo, 4 do goleiro do gremista. De dentro da área, o Flamengo finalizou 4 vezes, o Grêmio 4. E de fora da área, 6 para o Grêmio, 4 para o Flamengo. Número de passes certos, 520 acertos do Flamengo, 18 laterais. Entradas no terço final, 53. Passes no terço final, o Flamengo trocou 91 passes de 124, com um índice de acerto de 73%. Passes longos, 36 de 59, com 61% de acerto. E aqui outra curiosidade, o Flamengo não acertou um cruzamento, ou seja, de 9 tentativas, errou todas. O Flamengo tem que melhorar a pontaria no quesito cruzamentos. Inclusive o Wesley é um lateral que tem jogado muito bem, tem atuado muito bem, mas peca muito nesse quesito cruzamento. Outra questão relacionada a essa partida foi que o Gerson não atuou muito bem. O Gerson ficou devendo, jogou mal contra o Central Córdoba, não jogou bem contra o Grêmio. E inclusive o Gerson que protagonizou ali algumas oportunidades de chutar de fora da área e não faz. É impressionante como o camisa 8, excelente jogador, craque de bola, mas tem uma dificuldade em bater no gol, em chutar no gol, o que muitas vezes faz falta dentro das partidas. O Flamengo muitas vezes deixa de ter oportunidades de gol por falta dos chutes. O Michael foi outro também, que em determinada jogada ali, ele prefere dar um drible a mais, dar um toquinho a mais para frente. O Flamengo tem que ser um pouco mais objetivo em relação ao gol e chutar mais no gol, exatamente para poder tentar melhorar o aproveitamento dentro das partidas, dentro dos jogos. O próximo jogo do Flamengo, como eu disse, é o Juventude, outro time gaúcho. Nesta quarta-feira, 16 de abril, às 21h30, no Maracanã, partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E logo depois o Flamengo também terá o Vasco no sábado, também no Maracanã. Na outra semana, a LDU lá em Quito, pela Libertadores, depois o Corinthians, dia 27, ou seja, é um calendário insano. Cobrar desse time também desempenho em todos os jogos é muito complicado, pois o técnico Felipe Luiz não tem tido tempo suficiente para preparar o time para as partidas. É mais na base da conversa, do ajuste, do vídeo. Pois se o time joga na quarta-feira, depois tem treino regenerativo, aí treina normalmente na sexta-feira, no sábado já tem que viajar ou tem que jogar, no domingo joga. Então, quer dizer, é um jogo atrás do outro, um calendário insano que prejudica e muito a preparação das equipes, não só o Flamengo, para suas partidas. Então, muitas vezes o Flamengo vai precisar vencer sem atuar muito bem. Por isso, repito, tem que ser efetivo nas finalizações. Já estou preparando um material para falar sobre isso. A importância das finalizações para a equipe do Flamengo, que já vem de longa data, não é de hoje, que o Flamengo peca e muito nas finalizações. Já peço para você se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é importante e divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal possa crescer ainda mais. Uma boa semana, um forte abraço, se cuidem e saudações rubro-negras.